sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Unboxing fevereiro-março. E, gente, com aí um plus, vamos dizer assim, com um plus de livros pra vocês. Por quê? Porque eu me lembrei que eu esqueci de mostrar pra vocês os livros que o meu marido me deu de Natal, gente. Pelo amor de Deus, eu esqueci de colocar no outro unboxing, então eu vou fazer o seguinte, vou mostrar pra vocês nesse também. Então tem os livros que eu comprei no mês de fevereiro e março e também os livros que eu ganhei de Natal do meu marido que eu não tinha colocado pra vocês aqui ainda. Se você tá chegando no canal agora, não esquece de se inscrever, ativa o sininho pra você ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo. Se você já quiser me deixar um like, eu agradeço muito, é assim que o YouTube entrega meu conteúdo pras outras pessoas. E caso vocês queiram comprar qualquer um dos livros que eu vou mostrar aqui pra vocês, tem na descrição do vídeo o meu link da Amazon com todos os livros que eu mostrar aqui pra vocês. Beleza? Bora, tá bom, tá gostoso, tem livro muito interessante, então só vamos. Eu vou começar pelos livros que eu comprei na Amazon. E os meus escolhidos foram Eu Nunca Mais Vou Te Chamar de Pai e Os Esquecidos de Domingo. Eu vou começar por Eu Nunca Mais Vou Te Chamar de Pai, da Caroline Darian, que, gente, se você não tá ligando o nome à pessoa, ela é filha da Gisèle Pelicot, aquela senhora que descobriu, depois de 10 anos, que o marido chamava outros homens, sabe aquela senhora francesa? Pois é, a Caroline Darian é filha dela. Esse é o primeiro livro que ela escreveu, ela acabou de lançar um outro livro que ainda não tem disponível no Brasil, mas eu fiquei muito surpresa quando eu soube que a Planeta já tinha publicado aqui no Brasil o primeiro livro dela. Se você não sabe do que eu tô falando, dá um Google, Gisèle Pelicot, leia sobre esse caso. É uma coisa assim, pavorosa. Em novembro de 2020, a Caroline Darian recebe uma ligação da polícia que o seu pai havia sido preso. E a apreensão dos computadores do pai dela revelou um segredo inimaginável. Desde 2013, Dominique dopava a sua esposa antes de entregá-la a outros homens. E o julgamento de Dominique Pelicot, iniciado em 2 de setembro de 2024, atraiu a atenção do mundo inteiro. Vítimas desses crimes inimagináveis, Caroline, sua filha, e Gisèle, sua esposa, tiveram que reconstruir as suas vidas do zero. Caroline compartilha aqui com a gente a chocante descoberta de que seu próprio pai, uma pessoa que ela tinha assim como uma grande referência na vida, foi capaz de cometer tamanha crueldade. Ela conta também pra gente um pouquinho da inspiradora história de sua mãe, Gisèle, que seguiu em frente sem se deixar consumir pela dor, enquanto aprendia a lidar com cada descoberta feita. Juntas, mãe e filha transformam os seus traumas pessoais em uma poderosa luta coletiva, revelando novas perspectivas sobre a violência contra a mulher. Gente, obviamente, não é um livro fácil, não é um livro, né, que você vai ler para se distrair. É um livro muito pesado, mas como ele veio antes, inclusive, do livro da Gisèle, que a Companhia das Letras acabou de lançar, vou deixar a capa dele aqui pra vocês, eu queria ler ele primeiro. Como eu falei pra vocês, ele é publicado aqui no Brasil pela editora Planeta. Gente, eu assisto as entrevistas delas, meu Deus do céu, é angustiante, assim, é uma coisa pavorosa. E não é só isso, tá? O pai dela é o principal suspeito de outros casos muito pesados. Assim, ó, de muitos anos que agora que eles estão cruzando DNA e parece que é Dominique. Enfim, é um livro muito pesado, mas eu acho que é um livro muito importante pra gente falar, principalmente nesse momento muito frágil que estamos vivendo, que nós precisamos conversar sobre violência contra as mulheres. Nós precisamos falar sobre isso. Então, fica aqui a dica dessa leitura, que não é fácil, mas é muito importante, publicado pela editora Planeta. E ele tem 192 páginas. Alguém já leu? Alguém conhece? Alguém tá muito por dentro desse caso? Porque eu adoro assistir as entrevistas e tudo mais, até porque pra praticar o meu francês e, gente, assim, é horripilante. Me conta aí nos comentários. E o próximo livro, gente, como eu amo, eu já li esse livro em francês, inclusive tem uns shorts aqui eu falando desse livro pra vocês, Os Esquecidos de Domingo, o novo livro da minha amada Valérie Perrin. Bom, eu falo lá nos meus shorts que eu acho que depois de Água Fresca para as Flores, ele é o meu livro favorito dela. Eu sei, inclusive, que tá faltando a resenha dos outros dois, tá? Tá faltando a resenha aqui de Tracy e de Querida Tia. Eu sei, não me julguem. Mas, gente, Os Esquecidos de Domingo, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Que livro maravilhoso! Aqui a gente vai conhecer a história de Justine, que aos 21 anos mora numa pequena cidade da Borgonha com os avós e o primo desde que os pais de ambos morreram em um acidente de carro. Ela trabalha como auxiliar de enfermagem no Hortências, uma casa de repouso.
E, na maior parte do tempo, a Justine acaba ouvindo as histórias e relatos da vida de quem está lá internado. Lá, ela desenvolve uma relação muito próxima com Helene, uma senhora de quase 100 anos com quem passa horas partilhando a sua memória. Aos poucos, Justine ajuda Helene a remontar a sua trajetória. E a jovem resolve registrar tudo em um caderno, na tentativa de salvar do efeito do tempo aquelas lembranças marcadas por perdas imensuráveis, grandes amores e pela força da esperança. Conforme o passado vai tomando forma e algumas ligações misteriosas causam um verdadeiro alvoroço na casa de repouso, a senhora inspira a garota a ver o presente sob uma nova perspectiva e também a se interrogar sobre a morte dos pais. Determinada a entender a tragédia que destroçou sua infância e a confrontar os segredos sobre os quais a própria família decide não falar há mais de uma década, Justine percebe que talvez esteja na hora de adentrar em sua própria história. Um romance delicado que vai do humor à melancolia, costurando uma trama que conecta gerações e onde nada é deixado nas mãos do acaso. Gente, olha, você quer ler um livro maravilhoso neste ano? Vai nos Esquecidos de Domingo. Gente, esse livro é incrível, publicado pela Intrínseca, que é quem publica as obras da Valérie Perrin aqui no Brasil. Olha a nossa musona Valérie. Uma edição belíssima, com uma capa maravilhosa. As capas da Valérie Perrin sempre são artes da Bruna Mancuso. Eu comprei a obra dela, que é a capa de Água Fresca para as Flores. Eu adoro, a Bruna faz um trabalho maravilhoso. Então, assim, mais uma vez, uma linda edição da Intrínseca. E assim, gente, pra mim, é Água Fresca para as Flores, ele, Querida Tia, 3 e Querida Tia. Esse é o meu ranking de Valérie Perrin. E ele tem 285 páginas. Alguém já leu? Alguém já leu, já devorou Os Esquecidos de Domingo? Me conta o que vocês acharam. Eu adoro. Vocês estão preparados? Que esse aqui é babado, viu? Esse aqui é bafo. HarperCollins. Vem. Vocês estão preparados? Estão sentadinhos? Estão? A nova edição de Alice no País das Maravilhas, com ilustrações de Yayoi Kusama. Meu Deus! Gente! Olha, Alice no País das Maravilhas é uma das minhas obras favoritas? Não, eu não ligo muito pra Alice. Mas Yayoi Kusama é uma das minhas artistas favoritas. É óbvio que eu iria comprar essa edição Master Blaster Mega Especial. Meu Deus, mostrarei tudo pra vocês. Calma. Bom, essa edição celebra, né, esse encontro maravilhoso desses dois grandes artistas, Lewis Carroll e Yayoi Kusama, um dos maiores escritores do século XIX e uma das maiores artistas plásticas do século XX. Olha. Quem é você? Perguntou a lagarta. Alice respondeu um tanto tímida. Eu não sei direito, senhora, não no momento. Pelo menos sei quem eu era antes de acordar hoje de manhã, mas acho que devo ter mudado várias vezes desde então. É pra passar mal, Brasil! É pra passar mal! Olha o card. Olha isso. Gente, eu amo a Kusama. Caro leitor, cara leitora, é com imensa alegria que celebramos o retorno de uma obra tão querida e atemporal. Anos após fora de circulação, Alice no País das Maravilhas, ilustrada pela incomparável Yayoi Kusama, volta às estantes para encantar novas gerações de amantes da literatura e colecionadores de arte. Este clássico, que há 160 anos nos transporta para um universo de sonhos e questionamentos, continua a desafiar nossa percepção da realidade, das normas sociais e, acima de tudo, de identidade. Afinal, como a própria Alice reflete, quem sou eu? Me respondam primeiro e se eu gostar de ser essa pessoa, volto. Se não, ficarei aqui embaixo até virar outra pessoa. Assim como a obra de Lewis Carroll, as criações de Yayoi Kusama são ao mesmo tempo incompreendidas e profundamente amadas. Por isso, na opinião da editora, não haveria edição mais especial do que esta, ilustrada pela artista japonesa que revolucionou o mundo da arte, transformando suas alucinações em padrões, criando instalações imersivas que brincam com a ideia do infinito, como suas icônicas salas de espelhos e as repetições hipnóticas de bolinhas. Não seria essa a mesma essência da jornada de Alice, perdida em suas próprias alucinações enquanto busca descobrir quem realmente é? Arte e identidade estão, de fato, intrinsecamente conectadas. Kusama, como ela mesma se define, é uma Alice moderna no País das Maravilhas. E, no fundo, não somos todos? Como se fosse possível ser a mesma depois de cair na toca de um coelho. Esperamos que você desfrute dessa edição especial com uma capa inédita em tecido e um pôster exclusivo com uma das obras de Kusama, feita com carinho pela HarperCollins. Boa leitura! Ou melhor, boa aventura! Lara Besurro, editora. E eu vou falar um negócio pra vocês, tá?
é exclusivo, só vende no site da HarperCollins. Então eu vou deixar aqui pra vocês o link na descrição do site da HarperCollins. Não vende na Amazon, não vende em livrarias, não vende em lugar nenhum esta edição, a não ser no site da HarperCollins. Gente, eu adoro, meu Deus. Você sabe que 3 vezes estive no Japão, 3 vezes eu tentei ir no Museu da Kusama em Tóquio, 3 vezes eu dei com a cara na porta porque tá sempre esgotado. Olha, ai, eu adoro. Gente! Ai, eu vou chorar. Vocês sabem que um sonho de minha vida, ela fez 2 colaborações com a Louis Vuitton. Uma tem, tipo, uns 20 anos e a outra, acho que foi no ano de 2023 ou 24, se eu não me engano. Eu queria tanto ter podido comprar uma Louis Vuitton da Yayoi Kusama. Nossa, gente, olha. Ai, se a gente não pode comprar Louis Vuitton, a gente compra o livro, não é mesmo? Vamos abrir. Com muito cuidado, que é de tecido, Priscila, pelo amor de Deus. Mulher. Nossa. Bom, eu ia falar um monte de coisa aqui no programa pra falar, mas já que eu li a carta, que eu nem sabia que tinha cartinha dentro, então vocês estão sabendo, né? A Yayoi Kusama, ela sempre teve desde criança umas alucinações, e é através dessas alucinações que ela cria este mundo muito particular, só dela, questionando muito o infinito. Gente, olha que de tecido. É tecido, gente. Olha isso aqui. Meu Deus. Por aqui em cima, assim, ó. As bolinhas da Kusama. As bolinhas. Gente. Olha, aqui o pôster exclusivo. Ai, que coisa linda. Olha aqui. Olha a Alice. Toda trabalhada nas bolinhas de Kusama. Olha. Ai, ai, como eu amo. Como eu amo. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui vai virar uma edição de colecionador, que assim, uma coisa de louco. Meu Deus. Uau. Essas aqui eu morro. Nossa, as bolinhas Eu vou deixar assim, ó. Eu vou virando assim, pra gente ver juntos together. Porque eu acho que toda página tem uma coisa nova, né? Não vou mostrar ele inteiro pra vocês, porque também não tem a tarde toda pra eu ficar aqui virando as páginas. Ai, gente, não, sério. Que coisa maravilhosa, meu Deus do céu. Ele é inteirinho ilustrado. Todas as páginas têm uma ilustração, gente. Olha. Eu acho que ele... Assim, não tô falando aqui pra vocês que ele é baratex, mas eu acho que, pelo que é, eu não acho tão caro, perto do que eu sei que os livros estão caros, né? Os preços dos livros deram uma boa aumentada aí, eu acho que eu paguei R$150. Se a gente for ver que é uma edição de colecionador, que daqui 2 anos ela vai estar valendo pelo menos o dobro, eu acho que vale super a pena. E aproveitar enquanto a Kusama tá viva, viu? Porque depois que ela morrer, que ela já tá bem de idade, olha, ai, gente do céu, é uma... Ó, um autorretrato. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, e aqui tem, ó, a Alice do pôster. Gente, eu estou pirando. Que coisa mais incrível, que coisa mais maravilhosa. Não tenho palavras. Alice no País das Maravilhas e Yayoi Kusama. Pelo amor de Deus, hashtag fica a dica, compra uma edição dessa pra você, que isso aqui vai virar edição de colecionador, hein? Isso aqui vai virar raridade, hein? Compra pra tu, tô avisando, lá no site da HarperCollins. O link tá na descrição do vídeo. Eu, Kusama, sou uma moderna Alice no País das Maravilhas. E ele tem 191 páginas. Alguém também não resistiu e comprou? Alguém também é fã de Kusama? Pelo amor de Deus, vamos trocar de figurinha aí. HarperCollins, mulher. Nota 1000. Tem nem o que falar pra vocês. Bom, essas foram as minhas comprinhas, singelas, porém muito boas. E agora eu vou mostrar pra vocês o que o senhor, meu marido, me deu de presente de Natal e que eu tinha esquecido de mostrar aqui pra vocês, me perdoem. Ele me deu Contos de Fadas Japoneses da Iei Theodora Ozaki. Enfim, meu marido, mais do que ninguém sabe,
todo o meu amor pelo Japão e tudo que envolve o Japão, e ele resolveu então me dar essa coletânea de contos de fadas japoneses. Essa coletânea feita pela Yae, uma das artistas anglo-japonesas mais célebres, traz alguns dos melhores contos de fadas japoneses para aqueles que desejam conhecer um pouco mais da literatura do Japão ou para aqueles que desejam somente embarcar numa viagem fantástica rumo a seres místicos e jornadas fabulosas. O livro nos ajuda a fornecer um novo olhar sobre uma cultura tão diferente e tão distante e nos faz entrar em um mundo que evoca a natureza, o fantástico, a bondade humana e o folclore em sua mais pura forma. Gente, olha que lindo! Ele é publicado pela editora... Opa, não vi que tinha! Olha aqui, vem o marcador de livros. Ele é publicado pela editora Novo Século. Olha que bonito! Bonito, né? Eu achei que tivesse ilustrações, mas não, ele não é ilustrado. Aqui atrás. Eu vou contar pra vocês quais contos tem aqui. Porque vai que tem uma galera que conhece, né? Vamos ver. Temos Senhor Saco de Arroz, A Pardaleja de Língua Cortada, a história de Urashima Taro, o jovem pescador, o camponês e o texugo, o Shinansha, ou a carruagem que apontava para o sul, As Aventuras de Quintaro, o Menino de Ouro, a história da Princesa Hassi, uma história do Japão antigo, a história do homem que não queria morrer, o Cortador de Bambu e a Criança da Lua. Ai! O Cortador de Bambu e a Criança da Lua é a história da Princesa Kaguya, do Ghibli, Estúdio Ghibli, ou Ghibli, como alguns preferem falar. O Cortador de Bambu e a história da Lua. Gente, assistam, tá no Netflix. O Conto da Princesa Kaguya é incrível. Um dos meus desenhos favoritos deles. Eu adoro esse desenho, ele é maravilhoso. O Espelho de Matsuyama, uma história do Japão antigo, o Duende de Adashigahara, o Macaco Astuto e o Javali, o Caçador Feliz e o Hábil Pescador, a história do ancião que fazia árvores secas florescerem, a Água Viva e o Macaco, a desavença entre o macaco e o caranguejo, o Coelho Branco e os Crocodilos, a história do príncipe Yamato Taki, Momotaro ou a história do filho do pêssego, o Ogro de Hashomon, de como o velho perdeu seu cisto, as Pedras de 5 Cores e a Imperatriz de Jokawa, uma história da China antiga. Gente, eu adoro, acho fabuloso, lerei muito em breve, porque assim, estou muito curiosa e porque, de fato, eu adoro o Conto da Princesa Kaguya. Ele tem 217 páginas. Alguém já leu? Alguém conhece? Alguém gosta dos contos de fadas japoneses? Me conta aqui. Sim, o meu amor pelo Japão é muito real, tão real que meu marido também me deu Kyoto, do Kawabata. E que sim, Kyoto é a minha cidade favorita, gente. Eu adoro aquela cidade, eu adoro aquele lugar. Kyoto é realmente maravilhosa. Foi capital do Império Japonês durante 1000 anos. E este livro, Kyoto, publicado pela primeira vez em 1962, é uma das últimas obras finalizadas pelo Kawabata antes de morrer. Ele morreu, se eu não me engano, acho que uns 10 anos depois que ele finalizou Kyoto. Ele é ambientado no período pós-guerra e narra a trajetória de Chieko, filha adotiva de um comerciante de kimonos, Takishiro, e sua esposa, Shiji. Acho que é assim que fala. Chieko é uma jovem que trabalha na loja da família, né? A loja de kimonos, só que eles estão aí em processo de falência, assim como vários outros pontos comerciais da cidade japonesa, em razão das mudanças culturais influenciadas fortemente pelo Ocidente. E durante um passeio pelas aldeias de Kitayama, uma região montanhosa na periferia de Kyoto, Chieko acidentalmente conhece sua irmã gêmea, Naeko. Separadas, ainda bebês, e criadas em ambientes hierarquicamente distantes entre si, as irmãs agora tentam se aproximar e se deparam com a inevitabilidade do destino, o afloramento da sexualidade e o surpreendente curso do acaso. E dizem, gente, que o Kawabata fez uma pesquisa tão intensa sobre Kyoto, trazendo muitas características, curiosidades, informações desconhecidas até pelos próprios japoneses. Então, como eu sou uma grande apaixonada por Kyoto, é um livro que logo menos tenham certeza que eu lerei. Nesta capa belíssima, publicado pela Estação Liberdade. Eu tenho A Casa das Belas Adormecidas, mas eu ainda não li, eu preciso ler. Polêmico, A Casa das Belas Adormecidas. Mas tá, ai, acho que tem um marca-texto? Tem, ai que lindo. Olha aqui, ó, é a obra que está, essa aqui, ai, a Pagoda de Kyoto. A Pagoda de Kyoto, gente. Essa obra é do artista Midori Hatanaka. Olha que coisa linda. Belíssima edição. Ela tem 255 páginas. Alguém já leu? Esse próximo livro que meu marido me deu, ele me deu porque a gente assistiu a série. A série é um bafo, é babado, é confusão, é uma série daquelas que é pra entrar no ranking de uma das melhores séries da sua vida. Eu estou falando de O Homem do Castelo Alto, do Philip Dick. Gente,
Você já assistiu O Homem do Castelo Alto? Se você não assistiu, você vai parar tudo que você tá fazendo. Você pode parar esse vídeo e ir lá assistir. Tá, acho que na Amazon Prime, se eu não me engano. Gente, O Homem do Castelo Alto é uma puta de uma série. Inclusive, eu já vi gente dizendo que a série é melhor que o livro. Que o livro às vezes pode ser meio confuso. Não sei, terei que tirar as minhas próprias conclusões. Mas qual é a história de O Homem do Castelo Alto? A história é uma distopia. Se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra. Pois é, amores. Você já imaginou? Se o eixo tivesse levado a melhor, o mundo estaria dividido entre Alemanha e Japão. E é disso que essa distopia se trata. Gente, é maravilhoso. É uma baita de uma história. Eu tô com uma expectativa pra ler o livro, mas eu já vi muita gente realmente falar que a série é melhor. Gente, a série é um desbunde. A série é muito, muito, muito boa. Mas eu, obviamente, tô curiosa pra ler o livro, né? Quero saber de onde surgiu, da onde veio essa história tão genial. O livro é publicado aqui no Brasil pela editora Aleph. Olha aqui. Não, gente, sério. 1962. Aquele símbolo lá, esse aqui, ó, é hasteado em Nova York. A escravidão é legal, os judeus tentam sobreviver e o I Ching é tão comum quanto o horóscopo. Gente. Esse livro é sensacional. A aterrorizante história de como teria sido. Sei, alguém já leu? A série, provavelmente alguém já viu, mas alguém já leu? Quero muito saber a sua opinião sobre, né? Como é que é, melhor, não é? Me conte tudo. E ele tem 308 páginas. O outro livro que meu marido me deu foi A Livreira de Paris, da Carrie Maher. Gente, este livro deve ser um bafo. Esse livro conta a história da jovem norte-americana Sylvia Beach, Beach de praia. Quando em Paris, ela resolve abrir uma livraria, uma tal de Shakespeare & Company, já ouviram falar? Em uma tranquila rua de Paris, no ano de 1919. E ela não tinha ideia de que sua nova livraria mudaria o curso da história da literatura. A Shakespeare & Company é mais do que uma livraria, ela é na verdade uma biblioteca. Ali se reúnem muitos escritores proeminentes da década de 20 e 30, como Ernest Hemingway e Scott Fitzgerald. É também onde nascem uma das mais importantes amizades literárias da época, em especial aquela entre o escritor irlandês James Joyce e a própria Sylvia. E quando o novo e controverso romance de Joyce, Ulisses, é censurado nos Estados Unidos, a Sylvia resolve assumir um risco enorme e publicá-lo na França. Mas o sucesso e a notoriedade da publicação de um dos livros mais infames e influentes do século vem com um alto custo. O futuro da sua amada loja é colocado em risco quando o reconhecimento de Ulisses faz com que outros editores passem a cortejar Joyce. E é à medida que Paris mergulha cada vez mais na Grande Depressão e diversos amigos expatriados voltam para os Estados Unidos que muitos dos seus relacionamentos são colocados à prova. Diante de crises pessoais e financeiras, Sylvia precisa decidir o que realmente a Shakespeare & Company significa para ela. A Livreira de Paris é na verdade uma mistura de romance e biografia que nos conta a história de uma mulher que assumiu como missão honrar o poder transformador dos livros. Além, é claro, de ser uma narrativa que nos traz as amizades, os amores e os atritos da cena literária da primeira metade do século XX. Gente, tem aquele saborzinho de Meia-Noite em Paris que eu amo tanto? Não tem? Não tem um cheirinho? Não tem? Ai, meu Deus! A Livreira de Paris é publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca, numa capa belíssima. A Shakespeare & Company aqui. Olha que linda! Ai, gente, que demais! Uma foto da Carrie. Uma mulher visionária, uma livraria icônica na Cidade Luz e um sonho que mudaria o curso da história da literatura. Nossa, alguém conhece? Alguém já leu? Tô muito curiosa para ler. E ele tem 364 páginas. E como o senhor meu marido não brinca em serviço, a tetralogia napolitana de Helena Ferrante. Ai, Helena Ferrante! Aquela que é considerada por um certo autor branco, europeu, como uma literatura adolescente, né? Nossa, quem diria que um homem branco europeu iria se desfazer de uma obra de uma mulher que fala sobre o quê? O universo feminino. Quem poderia imaginar, não é mesmo, que um homem branco europeu seria capaz de desfazer da literatura de uma mulher que vendeu mais de 12 milhões de livros? Bom, a tetralogia napolitana, que eu ainda não li, é a série A Amiga Genial, em que a Ferrante vai narrar as mudanças políticas e sociais na Itália do pós-guerra e promove reflexões profundas a respeito da amizade, da subjetividade, da sexualidade, do amor e, sobretudo, do papel imposto às mulheres em meados do século XX. Entendeu porque que tem macho que se incomoda com isso, né? Tá entendido. O primeiro livro
A Amiga Genial, conta pra gente a história de Helena e Rafaela, apelidadas de Lenu e Lila, que se conheceram em uma vizinhança pobre da cidade de Nápoles na década de 1950. Helena, a mais inteligente da turma, tem a vida transformada quando a família de um sapateiro chega ao bairro e Rafaela, uma criança magra e mal comportada, se torna o centro das atenções. As duas se unem, competem, brigam e fazem planos. E os estudos parecem realmente a melhor opção para que elas não terminem como suas mães, entristecidas pela pobreza, cansadas e cheias de filhos. No entanto, quando terminam a quinta série, as duas seguem por caminhos diferentes. Lila interrompeu os estudos por questões familiares. Desde cedo ela foi obrigada a trabalhar e se casar. Lenu, por sua vez, consegue se desvencilhar do destino das meninas da época e não se casa. Ela se prepara para a faculdade, levando consigo as marcas definitivas da complexa relação com Lila. Bom, então este é o primeiro volume, A Amiga Genial, né? O livro que dá, na verdade, nome à série da tetralogia napolitana, não é mesmo? Ele é o primeiro livro, todos publicados pelo selo Biblioteca Azul, que faz parte do grupo Globo Livros, e ele tem 338 páginas. Já o segundo volume, A História do Novo Sobrenome, revela o contraponto construído entre as duas personagens. Personagens essas que estão à volta com as restritas possibilidades de escolha, mas ao mesmo tempo estão surpreendidas pela descoberta de suas próprias capacidades e limites. Então aqui temos... E esse box, gente, ele tem prefácios assinados por pessoas importantes. É um material muito bom para quem gosta da Ferrante, para quem gosta desse universo que a Ferrante trabalha, que é o universo da mulher, né? Então aqui é o segundo volume e ele tem 480 páginas. O terceiro volume é História de Quem Foge e de Quem Fica, em que Lenu e Lila partem para os embates da vida adulta. Numa sequência angustiante e sem espaço para inocência, Ferrante coloca o leitor em meio a um turbilhão que se forma a amizade, as relações sociais e os interesses individuais. É uma obra sobre o amor, a maternidade, a busca por justiça social e sobre como é transgressor ser mulher em um mundo comandado pelos homens. Entendeu, Eduardo Luiz? Ou você quer que a gente desenhe? Bom, História de Quem Foge e de Quem Fica. Tá aqui. Ele tem 422 páginas. E o quarto e último livro da tetralogia é A História da Menina Perdida, onde Lenu e Lila agora caminham da maturidade à velhice. A amizade entre elas, que foi a força que as fez evoluir apesar da violência do bairro, é também a responsável por toda a dor que rodeou essas personagens durante toda a saga e que continua aqui ao atingir o seu ápice. Gente, enfim, eu não li, mas eu tenho referências ótimas, muita gente gosta, diz que é muito maravilhoso. Tenho certeza que alguém aqui já leu a tetralogia. Eu estou muito louca, eu estou muito curiosa para ler. Deixa eu mostrar o estojo direitinho para vocês. Como eu falei, publicado pela Biblioteca Azul, da tetralogia napolitana. Com textos extras de Maria Carolina Casati, Maurício Santana Dias, Francesca Criselli e Fabiana Sesches. Gente, alguém tem esse box, eu achei ele maravilhoso. Alguém já leu? Me conte. Vocês gostam de Ferrante? Vocês gostam do Eduardo Luiz? Me contem tudo, qual é o lado de vocês nessa polêmica. Bom, é isso, Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, por favor, me deixa um like, porque é assim que o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante, que ele entrega o meu conteúdo para outras pessoas conhecerem aqui o meu trabalho, o meu canal. Se você gostou de algum dos livros que quer comprar, não esquece que tem todos os links da Amazon na descrição do vídeo. Lembrando que a edição de Alice no País das Maravilhas é exclusiva do site da HarperCollins, tá? Então eu vou colocar o link tá aí pra vocês. Infelizmente eu não ganhei uma comissão, mas eu sou muito legal e botei o link pra vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, um beijo e até o próximo livro.